isso aí é relativamente bem simples. Você pode procurar, tem várias hospedagens que você vai pegar esse arquivo MP3, que é só áudio, e vai mandar para essas hospedagens. Da mesma forma que um site precisa ter uma hospedagem, né? E provavelmente você já conhece algumas hospedagens de site. Podcast, sim. Quando a gente fala em podcast só de áudio, a gente também tem que procurar as hospedagens. Então, tem hospedagem que é paga e tem hospedagem que é gratuita. Aliás, é uma que é grande e é gratuita, que inclusive é da própria Spotify, que se chama Anchor. Então, anota aí, é A-N-C-H-O-R, Anchor. Já ouvi falar. FM, Anchor FM. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar nessa plataforma, você vai criar uma conta lá, e aí você vai enviar o seu MP3. Você vai ver, é um passo a passo ali para você criar. Você vai dar o nome do seu canal, você vai falar do que se trata o seu canal. É bem passo a passo, bem tranquilo. E ali ele vai falar, primeiro episódio. Aí você vai subir o áudio do seu primeiro episódio. Aí você vai colocar toda a descrição do seu episódio. Você pode publicar o seu episódio imediatamente, ou você pode programar o seu episódio para ir ao ar, por exemplo, semana que vem. E isso é uma função muito boa, porque eu, por exemplo, às vezes eu quero viajar, fazer alguma coisa, a gente já grava uns 3 episódios, deixa tudo agendado, e aí você ganha um fôlego. E a plataforma faz isso automaticamente. Então dá uma olhada no Anchor, e aí, lá no Anchor, ele explica ali, depois que você colocou no Anchor, você tem que distribuir para os outros agregadores. Porque é o seguinte, por exemplo, o Spotify, ele não armazena podcast, ele só distribui podcast. A Apple, né, quem tem celular da Apple tem aquele aplicativo de podcast. A Apple também não armazena podcast, ele só distribui podcast. E como é que eles fazem essa distribuição? Eles sabem onde o seu podcast está, e quando alguém e só puxa a informação do seu podcast para apresentar para as pessoas. Quando a pessoa quer escutar, ela clica. É como se fosse um link que faz o download do Anchor, por exemplo, entendeu? O seu arquivo sempre está no Anchor. E quando você está nos outros agregadores, o Spotify, aliás, o Anchor, ele ajuda você a fazer a distribuição, tá? Você vai ver ali no Anchor que ele permite fazer isso, mas eu não recomendo deixar que o Anchor distribua por você. É interessante você entrar em cada uma desses agregadores. Eu vou falar dos 3 principais, tá? Que é o Spotify. Então, outra coisa que você tem que anotar aí, ó. Vai no Spotify for Podcasters. Sim. Spotify for Podcasters. Aí você também vai no Google Podcast Manager, que é o gerenciador de podcast do Google. E depois, por último, você vai no iTunes Connect. Esses 3 são por onde você vai chegar para eles e vai falar: Spotify, iTunes e Google. Seguinte, pessoal, eu acabei de criar um podcast. Aí eles vão olhar para você e vai falar assim: mas onde está esse podcast? Aí você vai falar: está nesse endereço aqui. Aí você vai dar um endereço para eles que se chama feed de RSS. Na verdade, é como se fosse um endereço de internet mesmo. É um endereço de internet. Por quê? Quando você criar o seu podcast lá no Anchor, eles vão te dar um endereço do seu podcast, que é o feed de RSS. Então, a partir do momento que você tem esse feed lá no Anchor, você vai informando para os agregadores: opa, deu uma travadinha aqui. Vamos ver. Deu uma travadinha. Estou vendo aqui, deixa eu atualizar o Jefferson.
Vamos ver se atualiza aqui. Vocês estão me vendo bem? Ou só foi o Jefferson que travou? Vamos ver aí. O Gerson caiu aí. Mas terminando a explicação para o Gerson, tá? O Jefferson caiu, né? Então o esquema é esse. Uma vez que você cadastrou lá no Anchor, você ganha um endereço, que a gente chama de feed de RSS. Aí com esse endereço você vai lá nas plataformas e vai informar, nos agregadores, vai informar onde está o seu podcast. E aí eles passam a fazer a distribuição automática. Então é muito tranquilo.